Bom dia, queridos amigos da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus mais uma vez, nessa manhã de domingo, e agradecemos a presença virtual de todos os nossos amigos, desejando um feliz dia, um feliz domingo e contando com vocês até o final da nossa apresentação. Estamos transmitindo essa palestra ao vivo, porém sem a presença do público, pelas questões que já sabemos, da pandemia. A CEETO está aberta de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, funcionando a secretaria e a livraria, com promoção do Clube do Livro, sempre com título muito bem escolhido, no valor de R$20 mensais. O bazar também funcionando, sempre com produtos de boa qualidade, com preços ótimos. Também está funcionando o Núcleo Assistencial Anita Brisa, continua fazendo o seu trabalho de apoio àqueles que precisam. Está aberto de segunda a sexta também, das 9 às 16 horas, recolhendo as doações, distribuindo cestas básicas e acolhendo os necessitados. Também agradecemos a todos que têm colaborado conosco, com a nossa casa. Agradecemos também àqueles que levaram as sacolinhas e já estão devolvendo as sacolinhas das crianças de Natal. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Também na parte doutrinária, temos toda quarta-feira, às 20 horas, a Conversa Fraterna, que é quarta-feira, via TV 3 pelo YouTube, sempre com um voluntário da casa, que nos fala uns 15 minutos mais ou menos sobre o Evangelho de Jesus. Na parte doutrinária também temos toda quinta-feira às 20 horas, Vibrações à Distância, que é transmitida ao vivo pelo Facebook da casa. Hoje, meus amigos, teremos uma palestra muito especial com o nosso palestrante, nosso grande amigo, Marco Mayuri Miranda, escritor de vários livros e nosso amigo da casa já de muitos anos. Desejamos que ele faça uma palestra edificante, com certeza, que irá nos ajudar a compreender melhor a nossa doutrina. Ele tem vários livros psicografados. Bom, hoje nós teremos a leitura e a prece inicial pela nossa amiga Edeusa Dona Bela. E no próximo domingo, dia 22 de novembro, teremos a palestra com Antônio Carlo Grandes, com o título Caminhando com Jesus. Contamos com vocês sempre e, se Deus quiser, quando Deus permitir, estaremos todos reunidos aqui presencialmente para matar a saudade e voltarmos à nossa vida normal. Assim esperamos e assim rogamos ao Pai que nos cubra de bênçãos, de fé e de esperança. Muito obrigado, desejo um ótimo domingo a todos. Agora eu chamo a nossa amiga Edeusa. Pega o outro. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. Essa casa que foi aberta em nome de Jesus e que nos recebe de braços abertos. A leitura de hoje tem o tema Ante o Divino Semeador, e é do livro A Ceifa de Luz, por Chico Xavier, sobre a luz de Emmanuel. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus, que fala em Marcos, capítulo 4, versículo 3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas.
atirada a um ninho escuro da gleba, em que lhe cabe desabrochar sob extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que maculam o seio, quando não experimenta avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência, e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar, mais tarde, nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante, no bem a que fosse trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, por meio da integração com o amor que nos rege os destinos, chegará sob a generosa proteção do Celeste promicultor a frutificação da verdadeira felicidade. Muito adequada essa leitura para o dia de hoje e muito conciliadora com o tema que o Marco vai nos falar. Aqui somos chamados a ter fé, a ter força e entender que teremos muitos percalços, teremos muitos problemas, teremos muitos desafios, adversidades. Porém, fomos criados simples e ignorantes e somos espíritos imortais, fadados a viver. Viver, sim, sobre a luz de Jesus. Portanto, tenhamos fé, acreditemos que as dificuldades, as barreiras e as nossas quedas fazem parte da nossa história. Porque cada vez que nos reerguemos, somos mais fortes, somos mais completos naquilo que seremos um dia espíritos imortais. Um bom dia a todos. Agora sim, preparados para esse trabalho maravilhoso, harmonizados aqui nessa leitura. Então, eu quero convidar a todos aqui presentes, encarnados e principalmente os desencarnados que estão aqui em um número enorme que vieram nos visitar, que também querem ouvir essa palestra. Então, eu vou convidar a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Vou pedir ajuda e a luz da espiritualidade dessa casa que está aqui presente no meio de nós. E vamos agradecer esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um trabalho edificante. Trabalho esse que foi aberto em nome de Jesus há 70 anos nesta casa e que continua trabalhando das inúmeras formas que temos para levar essa mensagem a todos. Que vocês possam estar preparados e sejam abençoados hoje nesse trabalho, para que possamos aprender com o nosso amigo Marco, para que possamos, sim, através do aprendizado, se fortalecer. Um bom domingo a todos. Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Nosso abraço fraterno a todos que estão nos ouvindo. Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar de um tema muito importante dentro do Evangelho, um tema muito próprio para o momento que nós estamos vivendo também, que é o Pedi e Obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa reencarnação, ela é programada, planejada, ela é toda
feita de combinações e de encontros e reencontros. Começamos a planejar nossa vinda aqui para a Terra desde outras vidas. A última encarnação é o planejamento final para que nós possamos vir até aqui. Na vida espiritual, programamos a nossa vinda, fazemos também combinações, para que quando estamos aqui, possamos cumprir os nossos planos reencarnatórios. O mais dentro do possível, dentro dos nossos limites, limites de espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda que estão buscando a humanização. Nós ainda procuramos, por exemplo, a personalidade espiritual. Enfim, estamos aqui nesta maravilhosa casa dada por Jesus para nós, a nossa terra, que é uma grande escola com caráter de hospital, que vem nos ensinar, vem nos mostrar realmente aquilo que nós necessitamos. Quando nós desencarnamos, vamos para a esfera, para faixas evolutivas, e lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós. Quando nós reencarnamos, esses níveis evolutivos misturam-se. Na sociedade em que vivemos, na situação em que nos encontramos, e também no seio da própria família consanguínea. Vamos dizer assim, que quando estamos aqui na Terra, somos um conjunto de espíritos comprometidos, que não se reencontram por acaso e que estão juntos trocando experiências entre si, para juntos poderem aprimorar, forjar o seu espírito, preencher as lacunas do nosso interior, preencher os vazios deixados por nós mesmos, recuperar convivências, nos recuperar fisicamente até e também psiquicamente. Então vejam como a reencarnação é importante, de modo que nós sempre estamos no local certo, na hora exata que nós deveremos estar. Nós não estamos perto de ninguém por acaso, as pessoas que estão à nossa volta são muito importantes para nós, e quando as vemos com os olhos da fé, elas se equiparam a mensagens vivas, que vêm realmente dar oportunidades de aprendizado. Quando nós, por exemplo, convivemos com situações diferentes do ponto de vista espiritual, com pontos de vista diferentes, maneiras de enxergar a existência, atitudes, ideais, temos que necessariamente, para poder suportar esses momentos, procurar cultivar em nós sentimentos nobres, como por exemplo a tolerância, o perdão, a resignação, que são sentimentos construtores de uma vida mais feliz. De modo que nós estamos também nas situações que nós precisamos estar. Nós também estamos passando por situações que precisamos passar. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz muito claramente causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Ou se nós estamos passando por situações vinculadas a resgates e a provas planejadas em nossa encarnação, ou então desta própria existência, certas improcedências nossas, certas desatenções que nós temos na atual encarnação, também nos faz sofrer e também nos faz reincidir em nossas falhas. Então, vamos entender que quando a lição diz, que nós vamos falar hoje, pedi e obtereis, não é tudo que nós pedimos que nós vamos obter. Certo? Quando Jesus falou a respeito disso, ele quis dizer que Deus, nosso Pai, a inteligência suprema do universo, sabe exatamente o que nós precisamos. Aliás, está no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim: não procureis
falar muito, pedir muitas coisas em suas preces, pois Deus sabe o que você necessita. O que ele quis dizer com isso exatamente? E muitas pessoas que são antagônicas, inclusive, a se fazer uma oração, se fazer uma prece, dizem assim: eu não preciso fazer prece, Deus sabe o que eu preciso. E realmente sabe. Acontece que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós não podemos medir o tempo de Deus com a nossa régua ou com o nosso relógio. O tempo de Deus pode durar várias encarnações. Não necessariamente uma encarnação, a encarnação que nós nos encontramos. Então, quando Jesus nos incentivou a orar, quando ele falou a importante prece do Pai Nosso, ele, por exemplo, no final da tarde, sempre subia ao monte para orar. Imagine que maravilha que devia ser isso, não? Jesus, ao entardecer, ia ao monte fazer uma prece. Deveria ser uma prece transcendente, universal, não é? Mas esse incentivo de Jesus para que nós deveremos orar, para que nós deveríamos nos voltar a Deus e orar com sinceridade. É claro que Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele nos deu uma nota de sintonia para nós sintonizarmos com Deus, sintonizarmos com a inteligência suprema do universo e também com aqueles espíritos que são legítimos intérpretes do Criador ou legítimos intérpretes do pensamento do Cristo também, para que eles também possam nos auxiliar na árdua caminhada das nossas reencarnações. Porque nós estamos ainda num período evolutivo que nós necessitamos das provas, necessitamos das expiações para ampliar a nossa consciência rumo à verdade imorredora dita por Jesus. Nesse capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos o seguinte: quando nós oramos, não devemos fazer como os publicanos, mas sim orarmos com sinceridade. Não deveremos falar muitas palavras, mas sim ir ao encontro de Deus com humildade. A humildade abre portas importantes para a nossa realização espiritual. Ou seja, dizem os Espíritos também nesse capítulo que nós temos que pedir 3 coisas: coragem, paciência e resignação. Coragem para enfrentarmos realmente os embates proporcionados por nossa própria imperfeição. Isso é muito importante, porque com coragem, a coragem da fé, nós vamos conseguir vencer a nós mesmos, vencer os nossos óbices inferiores e procurar realmente modificar a nossa existência. Porque nossa existência invariavelmente será modificada. Faz parte da fatalidade dos espíritos que somos, espíritos eternos, a felicidade. De uma forma ou de outra, nós iremos encontrar a felicidade. Iremos encontrar aquela felicidade que é própria dos espíritos mais felizes, aquela felicidade profunda, onde nós, como espíritos, realizamos em nosso viver e também perante o nosso semelhante. Coragem, paciência para nós suportarmos aquelas diferenças evolutivas que nós falamos. E paciência também para nós sabermos esperar o tempo de Deus. Diz inclusive uma passagem desse capítulo que é assim: uma pessoa está perdida no deserto e ela acha o caminho para sair num oásis, onde irá lhe aliviar a sede. A pessoa pode achar que ela foi muito inteligente e que ela realmente soube ter perspicácia para achar aquele caminho,
ou ela pode agradecer a Deus de o ter inspirado para que ele possa realmente encontrar o caminho da sua salvação. Aí os Espíritos completam assim: Deus nos ajuda de uma maneira imperceptível muitas vezes. Muitas vezes é imperceptível para nós. Nós queremos que a resolução dos nossos problemas seja de uma hora para outra e, de preferência, sem esforço nenhum da nossa parte. Nós queremos continuar a mesma pessoa e queremos que tudo se realize como queremos. Então, é o nosso orgulho ainda, é a nossa vaidade, às vezes nosso egoísmo, falando muito ainda em nossas atitudes e em nossas percepções. Mas os Espíritos falam, Deus ajuda de uma maneira imperceptível muitas vezes. E às vezes não ajuda naquele momento, ajuda lá na frente. Algumas provas e expiações é necessário que a pessoa passe. São necessárias. Que o indivíduo passe por aquilo. Eu vou puxar um trecho de um outro capítulo do Evangelho para explicar isso. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Lá diz assim no item 10. Muitas vezes as grandes faltas exigem um remédio amargo. A prova e a expiação muitas vezes é a cura que o indivíduo necessita. E nós não devemos deflagrar o fruto com as nossas impaciências, visto do que teremos que recomeçar. Enquanto não estivermos livres da peste, nos será interditado o ingresso nos mundos ditosos, pois somos como passageiros de um navio que está tomado pela peste. Que peste é essa? É a peste das nossas improcedências. É a peste das nossas incoerências, não é? Que nós precisamos dirimir de nosso coração para que encontremos realmente a paz tão sonhada. Muitas pessoas querem paz. Todos nós, na verdade, queremos paz. Mas será que o indivíduo deu paz aos outros? Será que ele foi instrumento de paz? Será que ele soube se calar diante de uma ofensa? Ou diante de alguma situação em que ele teria que conviver com uma determinada pessoa? Será que ele proporcionou paz ou ele foi o algoz? Porque na lei de causa e efeito, nós precisamos proporcionar aquilo que queremos para nós. Na prece dita por Jesus, fala isso. Lei de causa e efeito. Então aquilo que proporcionamos, nós teremos. E exige um esforço pessoal para que nós possamos realmente caminhar da forma mais pacífica e mais alentadora para nosso coração. Certa vez, Chico Xavier foi perguntado assim, foi questionado por uma senhora que disse: Chico, eu preciso de paz. Ele disse: não, minha filha, nós precisamos de pá. Ou seja, nós precisamos trabalhar e trabalhar arduamente dentro de nós, para que nós realmente possamos enxergar o caminho a seguir. Isso é muito importante nós observarmos, porque a prece ela precisa ter aquela sinceridade, precisa ter aquela humildade, como uma pessoa que fala suas vantagens espirituais, seu caráter, ela vai expondo tudo que ela faz de bem, não expõe o que faz de mal. Está lá no Evangelho. E o publicano, que era mais humilde, pediu forças a Deus para que ele consiga vencer as suas falhas. E ele tinha muitas falhas e pedia forças a Deus para poder, então, receber aquele benefício. Qual prece que valeu mais? Aquele que se achava que era realmente detentor de grandes virtudes, ou aquele que reconhecia as suas falhas e pedia força e coragem a Deus? Sem dúvida, aquele que pedia forças e coragem. Por exemplo, a terceira parte do que nós devemos pedir na prece
resignação. Nós estamos, a humanidade inteira, passando um momento muito difícil. Nós estamos, assim, muitas vezes, preocupados com o futuro. Mas temos que entender também que a vida espiritual está em torno de nós. Jesus nunca nos desamparará e nós temos realmente que viver esse momento com resignação, com fé verdadeira. É hora de darmos o testemunho. Então, em nossas preces, como nós temos que pedir? Coragem, paciência e resignação. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Sabe o momento em que nós deveremos ter aquele alento que nos incentivará a prosseguir para frente. Esse capítulo diz também, em um subtítulo dentro do capítulo, a eficácia da prece. A prece, ela não permanece dentro de nós, ela irradia. E como ela irradia, todos nós poderemos fazer prece para qualquer pessoa. Prece para desencarnados também, como diz no próprio capítulo do Evangelho. A prece irradiará seguindo o nosso pensamento, independente da distância. Aí os espíritos explicam como é que isso ocorre. Independente da distância, a minha prece consegue atingir? Será que a minha irradiação, por exemplo, a irradiação da minha prece, ela vai até o Japão, por exemplo? Eu faço prece para uma pessoa no Japão. Será que ela recebe essa prece? Sem dúvida nenhuma recebe. Sem dúvida nenhuma. Basta você pensar nela. Aí os espíritos respondem. Da mesma forma que o ar transmite o som, nós estamos aqui em um ambiente fechado, eu estou falando, e o ar está transmitindo as ondas sonoras até um determinado momento. Os espíritos dizem, de uma maneira circunscrita, porque é até onde o som alcança e até onde o ar é capaz de levar o som que eu estou emitindo. Mas a prece é transmitida pelo pensamento, e quem conduz esse pensamento é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está em todo o universo, está em toda parte, é o hálito de Deus. É ali que está realmente aquele fluido que irá conduzir, independente de limites, a nossa prece. Por isso que a nossa prece, por exemplo, chega a Deus. Por isso que a nossa prece, porque o fluido cósmico universal está em todo o universo. Por isso que a nossa prece chega a uma pessoa desencarnada, chega até os espíritos benfeitores, devido ao fluido cósmico universal, que faz uma solidariedade entre os mundos, que está em todo o universo. Olha que maravilha. E aí diz o seguinte, se você faz uma prece a Deus, os espíritos benfeitores, que são os intermediários entre Deus e os homens, que têm realmente aquele amor fraterno no coração, capaz de transmitir só o que é bom, não é? Aqueles espíritos que servem realmente a Deus, não é? Eles levam até as providências da inteligência suprema do universo, que através de leis naturais, no tempo de Deus, de uma forma imperceptível aos humanos tão imperfeitos, auxilia o homem a caminhar pela terra. Se você faz uma prece a Jesus, também a mesma coisa ocorre. Os espíritos intermediários levam até Jesus. E Jesus, como o espírito crístico que é, porque os espíritos crísticos, segundo Emmanuel, muito acertadamente, como sempre, diz assim, eles entendem a essência do Criador. Eles são intérpretes do Criador nos mundos em que estão. Os espíritos intermediários levam até lá. Os espíritos puros, na verdade, é uma sequência, não é? Você faz uma prece, aqueles espíritos bons e benévolos captam aquela prece,
levam os espíritos puros, e os espíritos puros levam as providências corretas junto a Jesus, que leva ao Criador. A hierarquia na vida espiritual é moral. E se você faz prece, por exemplo, a um benfeitor espiritual, também os espíritos intermediários até esse benfeitor levam até ele. E ele conduz adiante o pedido. Vamos dizer assim. Você faz uma prece, por exemplo, a Bezerra de Menezes. Ele recebe, ele é um espírito puro. Ele recebe aquela prece. Existe uma triagem na vida espiritual, porque nós vamos entender o seguinte: a lógica da prece tem muito a ver com o tipo de pedido que fazemos. Existem equipes na vida espiritual e lugares na vida espiritual onde é feito uma verdadeira triagem do que realmente é lógico, é sensato e é bom para a pessoa. Eu vou contar uma historinha muito rapidamente, só para a gente ilustrar que o tempo já está se esvaindo, mas uma vez eu fiz uma prece para um senhor que estava por desencarnar, estava muito mal, estava bem ruim de saúde mesmo. E quando eu fui fazer a prece àquele senhor, era um senhor frequentador da casa espírita em que estávamos, que estamos até hoje, o Núcleo Espírita Meditação e Caridade, fiz a prece. Quando eu fiz a prece, apareceu-me uma benfeitora espiritual de nome Nazaré, que é uma enfermeira da vida espiritual, que sempre que fazemos prece aos enfermos, ela também socorre. E ela disse assim: nós vamos ajudá-lo. E fez assim com as mãos. Nós vamos ajudá-lo. No dia seguinte, a pessoa desencarnou. Ajudou. Ela estava sofrendo demoradamente com aquele corpo. Ela estava passando por uma grande enfermidade. Os parentes estavam sofrendo de verem a pessoa amada sofrer. Porque quando nós vemos uma pessoa amada sofrendo, nós também sofremos. E o desencarne foi aí uma grande libertação para aquele senhor, não é? Porque ele deixou o corpo doente na terra e seguiu a sua trajetória, seguiu o seu aprendizado, sua evolução. Então vamos entender isso. O desencarne, em algumas situações, é um grande merecimento. É um grande merecimento. Porque a pessoa, não, ao invés de ficar, por exemplo, entrevada numa cama por longos anos, a gente vê muitas pessoas nessa situação, que também é bom, porque é o aprendizado que ela necessita. A pessoa teve o merecimento de se libertar antes. Porque o médico disse, se ele sobrevivesse, ele ia ficar completamente paralisado. Teve o merecimento de desencarnar. Então, a visão da vida espiritual é diferente. Muitas vezes, egoisticamente, nós queremos a pessoa, estando como ela estivesse, perto de nós. Mas temos que observar isso, a lógica da prece. Prece voltada a elementos espirituais, a questões materiais, são diferentes uma da outra. Não é? Nós estamos sempre com aquilo que nós precisamos. Então nós vamos fazer uma prece de encerramento, para nós entendermos esse momento que estamos passando, que tem muito a ver com o que falamos também. É uma prece recebida por Francisco Cândido Xavier, do espírito de José Silvério Horta. Do espírito de José Silvério Horta, que nós vamos falar nesse instante. Pode. Dá licença. Pessoal, antes da nossa prece de encerramento, nós queremos passar um aviso. Amigos queridos, a nossa conexão caiu. A palestra será colocada no ar após o término. Não deixem de nos assistir, que é uma palestra maravilhosa, que vai nos fortalecer, nos ajudar muito. Pedimos desculpas a todos e agora nós vamos para a prece final. Muito obrigada. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime,
que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado.